Fala galera, primeiro episódio do Fala Odonto Podcast em 2026. Muito prazer ter vocês aqui novamente. Já vou iniciar dando 2 recados para vocês, que mais uma vez a Odonto Way e a Dental Sorriso está aqui no podcast conosco. Então muito obrigado vocês por essa parceria. E para abrir esse ano de 2026, que vai ter muita coisa legal aqui, eu trouxe um tema muito bacana pela primeira vez aqui no podcast, que é a odontologia do esporte. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe ele aqui nada mais nada menos que o Dr. Cornelis Springer, esse nome aí, ó, já diferenciado de um pintor holandês, né? E aí, eu queria falar para vocês outro detalhe, que esse cara, ele tem um currículo vasto, muito legal, então vale a pena você ficar aqui até o final desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe aí com seus colegas. Dr. Cornelis, é um prazer ter você aqui comigo hoje. Olha, fico muito feliz, viu, pelo convite. Cara, é uma cidade que eu gosto muito, a cidade perto de Belo Horizonte, né? A gente, quando vê um podcast mineiro tomando essa proporção que o senhor está tomando, então a gente fica muito feliz de estar aqui participando. É uma honra para mim conversar com um colega de Minas Gerais, né? E a gente tentar divulgar aí a odontologia do esporte, o treinamento iTop da Curaprox aí para o Brasil todo. Então, vamos nessa. Fica Então, à vontade aí, viu? Lembrando também, mais uma vez, agradecer a Curaprox, que ela que está viabilizando também. O Dr. Cornelis está aqui conosco. Ele já foi cutman, né, do UFC, certo? Isso aí. Dentista do América, e hoje ele é speaker da Curaprox, então a gente vai falar também muita coisa sobre o treinamento do iTop aqui, mas muita coisa sobre a odontologia do esporte. Sim, então, sim. para contextualizar já para o pessoal que está aí, Cornelis, fala pra gente um pouco qual que é a diferença da odontologia do esporte para as demais áreas da odontologia. Essa é uma discussão que começou aí em 2015, a gente conseguiu que a especialidade fosse aceita pelo CFO. Eu estava lá na ANEL. A ANEL é uma reunião de especialidades, né, que o CFO promove de tempos em tempos para poder regulamentar e organizar as especialidades. Eu acho que está até precisando da gente fazer uma nova aí agora, porque entrou muita especialidade nova, muita coisa legal. E aí, a gente estava na ANEL, e essa era uma discussão, essa pergunta que você fez é bem interessante, porque a gente estava pleiteando a especialização em odontologia do esporte. Sim. E havia alguns impasses com outras especialidades. A gente estava defendendo lá, aí chegava alguém da bucomaxilo, mas a odontologia do esporte é da buco, faz parte da nossa especialização por causa dos traumas faciais. Sim. Aí chegava a endo, não, faz parte da nossa, porque quantos traumatismos dentários acontecem por causa do esporte? Aí chegava a odontologia do trabalho, não, são atletas, eles coletivo, então tem a ver com trabalho e saúde coletiva. Cara, isso foi muito difícil, a gente fazer todos os nossos colegas entenderem que a odontologia do esporte é uma especialidade muito diferente das outras que já tinham consolidadas na odontologia. Por exemplo, nós temos aulas com nutricionistas esportivos, com médicos do esporte, médico da Confederação Olímpica, com fisiologistas, gente, com psicólogos, para a gente entender muito de psicologia esportiva. Sim. Tanto que o meu mestrado foi nessa área de psicologia esportiva, então foi muito interessante. Eu fiz o meu mestrado na educação física, na sub-área de psicologia do esporte, com um trabalho de DTM e estresse em atletas. Então foi bem interessante esse trabalho. Isso mostra como que não é interdisciplinar, é transdisciplinar a odontologia do esporte. Então ela abrange, sim. Claro que tem a área da endo envolvida, da estética, da cirurgia, tem todas essas áreas envolvidas, mas ainda tem esse plus de ter. Então, eu tenho certeza que as outras especialidades não iam conseguir absorver essa carga transdisciplinar que a odontologia do esporte foca, né? Então, é muito disso. E o dentista do esporte é muito interessante. Eu não vou operar um atleta de uma fratura de zigomática, eu não vou fazer um retratamento endodôntico no atleta, não é essa a minha função, né? Então, a função do dentista do esporte é planejar, organizar o sistema esportivo, atender às urgências dos atletas, proteger os atletas, trabalhar com palestras educacionais, informar um atleta a importância do rendimento esportivo relacionada com as doenças orais, então relacionado com, às vezes, até a posição da mandíbula altera a musculatura do atleta, altera o rendimento. Então, muita coisa está envolvida nesse processo de se tornar um dentista do esporte. Não é apenas assim, eu atendo atletas, então eu sou dentista do esporte. Exato. Porque aí seria simples, né? Seria muito simples. Cara, imagina eu chegar e falar assim, não, eu sou pediatra, porque eu atendo crianças.
Exato. Não funciona assim. Não A gente é. tem que primeiro se organizar, estudar, produzir ciência, especializar naquela área para depois você ter o título Sim, de dentista do esporte, de cirurgião dentista pediatra, né? Então, exato. então a odontologia do esporte não foge disso. Então a gente tem que entender que tem muita diferença mesmo. Por exemplo, alguns tratamentos que a gente faz são muito diferentes de um tratamento de um dentista convencional. Sim. Por exemplo, às vezes o atleta tem que remover o siso, mas a gente não vai tirar o siso de um atleta no meio de uma No meio da temporada. temporada, exato. Então, será que a gente pode fazer um tratamento paliativo até ele terminar uma semifinal ou uma final, até terminar um campeonato para poder operar esse atleta? Então, às vezes ele vai para um dentista convencional, o dentista fala assim, ó, vou ter que te operar, você vai ter que ficar ali 7 dias sem 7 dias. jogar. E aí o cara tem uma semifinal da Pô, Libertadores pra jogar. o cara vai Difícil. tá num campeonato brasileiro, aí beleza. Aí o médico recebe um comunicado do dentista que o atleta vai ficar 7 dias sem jogar. Mas não são 7 dias, porque 7 dias é para remover o ponto ali, mas o atleta ele vai perder muito rendimento. Isso, exato. Então ele é como se começasse de uma estaca, não vou falar da estaca zero, Aham. mas no desenvolvimento esportivo é como se fossem escadas que a gente sobe. Sim. Então, o atleta na pré-temporada, a gente vai melhorando o preparador físico, né, a parte toda física, vai melhorando as habilidades do atleta até ele estar apto para jogar. Sim. Quando ele tem uma cirurgia odontológica, é como se ele descesse aqueles degraus. Então, ele tem que começar de novo. Então, ele não pode jogar imediatamente. Exato. Então, é muito complexo. Então, às vezes eu tenho que fazer um tratamento paliativo, eu tenho que fazer, às vezes, talvez uma remoção de tecido com laser, Sim. talvez uma higienização mais profunda daquela região para desinflamar para o atleta jogar. Então é muito diferente. Eu dei só um exemplo, mas tem Aham. muitos outros exemplos que eu já tive que tomar decisões Sim. que são diferentes das decisões tradicionais da odontologia para poder tratar um atleta e não tirar ele de campo. Então, Puxando até esse gancho que você falou, me veio à mente o seguinte: a importância que os clubes, né? A gente tá falando de futebol, mas todas as áreas, se dá à odontologia do esporte, que eu fico pensando assim, quando você tem um dentista no clube que é do esporte mesmo, ele vai fazer um planejamento pré-temporada, por Isso. exemplo, para já verificar o planejamento do atleta e ver, ó, ele tem uma cárie, um canal pra fazer, Aham. vamos fazer na pré-temporada, ou Isso um aí. siso pra remover, ou então esse siso aqui, ele pode dar trabalho daqui uns 6 meses, e vamos... Então essa é a ideia também de Essa ter é a ideia. vocês dentro de um clube, dentro de um UFC, por É exemplo. isso. Então, assim, por exemplo, eu trabalhei no Cruzeiro, né? Eu fazia trabalhos para eles temporários na pré-temporada. Eu já trabalhei lá por 3 temporadas lá. Trabalhei no América 9 anos e no UFC por 7 anos. E a experiência que eu tenho sobre isso que você falou é a seguinte: a gente sempre pensa que a gente vai conseguir tratar o atleta na pré-temporada ou Então, quando ele tá machucado. Mas, cara, é a coisa mais difícil. é mesmo. Porque quando termina um campeonato, o atleta quer pegar a esposa e a família dele e E viajar e não querer saber de futebol mais, e ir pra praia e visitar o exterior, visitar a família. Então, se a gente marca uma cirurgia para um atleta nas férias dele, é raríssimo. São Ele- atletas muito disciplinados. Eu já Que tive bom. atletas que fizeram, tá? Não vou falar que são todos nada que a gente vai falar que é 100%. Sim, Para mim sim. não existe rendimento 100%, Sim, sim. não existe pesquisa 100%, tudo é uma curva de Gauss. Então a maioria dos atletas, eles na pré-temporada, eles não querem nem saber. Quando o cara volta, ele volta todo cheio de coisa pra gente resolver. Então, talvez, no início das temporadas, ali, onde tá jogando um campeonato que não é tão importante, talvez ali seria pra o momento fazer. de conversar. Quando o atleta lesiona, também é um grande problema, porque quando ele lesiona, ele tem que fazer fisioterapia todos os dias. A não ser que ele teve uma lesão grave, onde ele vai ficar parado completamente. Aham. Aí é ótimo pra odontologia, que aí a gente faz tudo que o atleta precisa. Agora, se esse atleta ele vai ficar parado só 1 mês e meio, por exemplo, ele tem uma transição, um dente pra tirar, a gente não pode. Não pode. Porque se você remover o siso, você vai atrapalhar o treinamento, a volta dele pro gramado. Sim. Então é muito. Até isso é complexo, olha só. É demais. Isso requer uma experiência, porque o dentista novo, que tá entrando para a área do esporte e começa a pegar uma entidade esportiva e começa a trabalhar, ele começa a querer. Não, a gente tem que operar esse atleta na Quer mostrar pré-temporada. serviço. Aí o médico fala, beleza, vamos tentar operar na pré-temporada. Quem disse que consegue? Aí fica Não aquela consegue. frustração médico. O atleta não operou, não. Aí você, ele viajou, né? E nem me respondeu no WhatsApp e tal, entendeu? Aí quando ele já volta já inchado, com dor, com dente fraturado, com endo pra fazer. Aí Então, assim, é o problema. acontece essas coisas também, entendeu? Foi bom você tocou nesse assunto. Porque assim, é aquele olhar do leigo de fora, de cara. pensar assim, pô,
no início da pré-temporada é fácil, mas existem as questões pessoais também. É muito difícil. Então, assim, talvez na pré-temporada você até falou Seria, bem. seria interessante. Alguns trabalhos a gente consegue fazer na pré-temporada. Então, assim, no América, como é que a gente chega? A gente chegava, pedia raio-x panorâmico para os atletas, para alguns atletas só, né? Porque a gente não pedia para todos, o custo é muito alto. Sim. Então, pedia para alguns atletas. Eu fazia sempre uma análise inicial com meus alunos do projeto. Então, os alunos iam comigo, a gente fazia análise dos atletas. Aqueles atletas que precisavam, que a gente detectava algum problema mais importante, a gente tirava a panorâmica desses atletas. E aí, eu com o médico, a gente combinava, ó, esses aqui dá pra tratar por agora. Nossa, esse aqui tem que operar. Pode operar agora? Não, de jeito nenhum. Chegou no clube agora, a torcida quer ver ele jogar. Então, acontece muito isso. Aí, então, vamos fazer um paliativo, beleza. Aí dá um tempinho, a gente opera ele antes de um brasileiro começar. Então, tem isso. Ele estreia, faz alguns jogos, depois a gente opera. Depois dá pra parar. Então, uma dinâmica totalmente diferente gente, é muito complexo. do que a gente está habituado, porque a gente está falando também de atleta de alto nível, né? De alto rendimento. Qualquer tipo de coisa pode interferir. E aí, puxando esse gancho, eu queria que você falasse também como que a saúde bucal pode interferir diretamente no desempenho físico e na competição ali do atleta. Esse é um assunto muito complexo, porque existem poucos artigos, ou talvez, assim, mínimos. Eu não conheço um que mede com uma eficiência saúde oral e rendimento esportivo. Sim. Tem tanto viés, tem tanta coisa pra gente estudar nessa área, que é difícil a gente bater um martelo e falar assim, ó, CARI vai diminuir o rendimento do atleta. Sim. Será que o rendimento diminuiu porque ele parou de treinar? Ou a gente não vai conseguir ter essa relação, porque tem muitas variáveis, a gente não vai conseguir fechar essa relação, porque a CARI, o atleta continuou treinando, o rendimento dele não caiu. Você entende? Então é muito difícil fechar. E outra, a gente não consegue fazer um trabalho onde vai fazer o atleta parar de treinar pra gente ver se aquilo melhorou ou não. Então é muito complexo. Então, talvez mais por agora, com as tecnologias da medicina biomolecular, onde a gente pega os marcadores do corpo de um atleta. Hoje, cara, você pode descobrir tudo de um atleta com marcadores, com a própria saliva. Legal. Tá? Então eu até fiz um curso de saliva. Eu acho que é importante o dentista do esporte entender sobre salivação. Então a saliva é um filtrado que tem muitas partículas que mostram como está o seu corpo. E hoje tem testes em várias empresas que já fazem um rastreamento pela saliva. Verdade. Então é muito legal isso. E aí, talvez agora a gente, com toda essa tecnologia que nós temos em mão, a gente vai começar a atender para a gente começar a provar algumas coisas, mas que na prática a gente vê que existe. Então, na ideia hoje seria como... A ideia principal hoje seria a prevenção do atleta, então. Prevenção do atleta, Porque assim, como não tem um estudo suficiente para isso, não pode chegar vocês assim, não podem nem fazer um teste. Então, a gente não pode chegar pro médico e pro treinador do atleta e falar assim, olha, se ele continuar assim, vai cair o rendimento dele, porque... Só que na teoria, mas na prática a gente vê que isso é verdade. Nós temos vários... Cara, quando você tem qualquer tipo de dor, mediadores inflamatórios no corpo, em qualquer parte do corpo, e principalmente a boca, né? Aí entra a Curaprox, entra muito do que a gente vai conversar daqui a pouco. Cara, a cárie e a doença periodontal são as doenças crônicas mais comuns do planeta. Sim. E toda doença crônica causa inflamação sistêmica. E toda inflamação sistêmica, ela vai atrapalhar o metabolismo. Ela vai mudar o metabolismo do atleta, vai mudar a parte fisiológica dele. Não só do atleta, mas da pessoa não atleta também. Sim. Nós estamos abordando aqui atletas profissionais, porque eu já trabalhei com atleta profissional, mas é claro que isso funciona para quem vai na academia. Exato. Isso funciona para quem joga futebol, para quem joga beach tênis. Isso funciona para um cara que gosta de andar de bike, de fazer ciclismo, que eu gosto de bike, de montanha, de terra. Então, gente, isso vai influenciar. É lógico que vai influenciar. O corpo humano, ele responde por um todo. É verdade. O corpo humano, cara, ele não tá nem aí se você é um médico neurologista, se o cara é dentista e cuida da boca, se o ortopedista cuida do joelho, o corpo, ele adoece como um todo. É verdade. Então, não existe uma pessoa saudável sem estar saudável na boca. Não existe isso. Exatamente. Então as pessoas hoje elas colocam a saúde como uma coisa estética. Rosto bonito, cabelo bonito e ser musculoso e magro é sinônimo de saúde. Não, a gente não sabe.
Qual é o nível de inflamação que essa pessoa tem? Exato. Será que ela tem algum problema de boca? Será que ela tem um pé de atleta, que são doenças fúngicas, Exato. né? Interdigitais ali? Será que ela tem alguma... Então, assim, é muito mais complexo. Então, falar de rendimento, saúde e odontologia no esporte é muito complexo. Sim. Né? Eu lembro direitinho de uma frase de quando eu estava entrando pro meu mestrado, a gente tem as provas do mestrado, eu tinha uma apresentação oral para passar, né? Minhas notas teóricas foram fantásticas depois de uma apresentação. E aí eu comecei a falar de saúde de atleta, aí uma pessoa da banca falou, mas aqui, por que você está falando de saúde de atleta? Atleta não é saudável? Aí o meu próximo slide era aquilo. Que ela falou. Aí eu sorri, né? E ela ficou assim, peguei esse cara, que esse cara é dentista, ele não é da área da educação física, né? Aí eu passei meu slide estava escrito isso, né? Que ser atleta é o contrário de sinônimo de saúde. Verdade. Poxa, os caras estão levando, cara, ao altíssimo rendimento. Exato. Né? Então é bem interessante isso. E o altíssimo rendimento demanda muitas lesões, muito produto químico para manter o atleta em campo, por exemplo, muito anti-inflamatório, toda hora eles estão com anti-inflamatório, então vai surgindo os novos aí, né? E a gente as pesquisas vão mostrando que alguns não fazem bem para eles, e aí tudo isso é dinâmico demais, né? Então, atleta não é sinônimo de saúde. Atleta saúde, profissional que eu tô falando, atleta... de alto nível, porque a gente consegue ver até, por exemplo, se, fulano, vamos dar um exemplo, tá? Fulano de tal morreu cedo e ele praticava esporte de alto nível há muito tempo. Mas porque ele exige do corpo o nível extremo também, né? Óbvio que o esporte é saudável, mas a gente até tava conversando nos bastidores aí sobre isso também, quando você falou, você vai no médico, ele fala, você precisa praticar esporte. Você não vai precisar ser um atleta de alto nível e fazer atividade física todos os dias e virar o melhor atleta de tudo. Você precisa só seguir um ritmo. Um atleta de alto nível é diferente, né? Tudo é complexo nele, né? Isso tudo, mesmo. Tudo. É isso que você tocou, é um ponto assim primordial. Eu falo isso na maioria das palestras, quando as pessoas me perguntam, né? Eu falo muito isso. Esse eu não vou falar um problema, mas é uma tendência que a humanidade está seguindo, de que a gente tem que fazer a atividade física extenuante, virar um atleta, e as pessoas têm até vergonha às vezes. As pessoas às vezes estão conversando comigo, eu pergunto, você é atleta? Não, eu só corro ali um pouquinho, e a pessoa tem vergonha de falar que eles correm um pouquinho. Cara, atividade física é uma coisa deliciosa de fazer. Você não precisa correr muito, você não precisa fazer uma maratona, cara. Você não precisa ser um triatleta. É verdade. Entendeu? Para você ter saúde de atividade física. Verdade. Sabe? Então esse é um ponto. E aí tá talvez o maior problema que eu vejo no esporte de alto rendimento hoje, que as pessoas não estão preparadas para fazer um esporte de alto rendimento. Verdade. Não tem um nutricionista esportiva, não tem uma equipe por trás forte com um médico do esporte, fisioterapeuta do esporte, e o cara tá fazendo maratona. Tá fazendo maratona. E o cara é triatleta de não sei lá onde. Não é que eu estou criticando aqui, eu não tô querendo influenciar as pessoas a não fazerem esporte. Exato. É o contrário, gente. É pra fazer mesmo. Pra fazer, mas com cuidado. Isso, com uma bagagem lá, com suporte lá atrás. Então, beleza, meu sonho é ser triatleta, é ir pra uma competição? Cara, vai em frente, mas olha, então você tem que entrar numa... Exato. Investir, exatamente. É o que acontece. Precisar ter profissionais qualificados por trás de você, para te dar suporte para você ser um triatleta. E aí a maioria das lesões começa a acontecer por isso. Quantos atletas que eu já atendi de academia, de halterofilismo, que o cara começou a malhar por saúde, começou a ficar muito forte, aí o cara já é fisiculturista com os dentes trincados, dentes fraturados, porque ele não tem não ia no dentista do esporte, talvez não tinha um fisioterapeuta que acompanhava ele, era só o personal, né? Exato. Então, coitado dos personagens hoje. Os personagens hoje, eles são profissionais muito completos. E são grandes parceiros nossos, dentistas. Porque eles têm que começar a entender um pouquinho de tudo. Porque quando ele vê que o atleta dele... Então, às vezes, eu dou muito curso e palestra para educação física, para personal. E os personal saem de lá, assim, louco, e me abraçam no final e falam, cara, eu não olhava para essa área, eu vou começar a olhar meus atletas assim. Top. Então... Isso faz parte do nosso trabalho também. Sim, com certeza. Divulgar isso, sabe? Para as outras áreas, não só para odontologia. Porque, assim, como você disse, é um todo, né? E a cada dia que pelo menos é uma visão que eu tenho tido hoje, que até em filmes e séries eu comecei a ver como que a importância da odontologia tá aparecendo. Eu tava vendo uma série esses dias com a minha esposa lá e vi duas séries mostrando algo da odontologia. Eu falei, legal, sinal que eles já estão começando a olhar como assim, a boca é tudo
como o corpo humano, é tudo interligado. É isso aí. E aí você falou num ponto sobre o atleta ou a pessoa mesmo que malha por saúde trincar os dentes. Aí que eu queria falar com você sobre a importância de um protetor bucal e as diferenças, né? Porque não é simplesmente fazer um protetor, tem a diferença pro esporte, inclusive para pessoas que fazem musculação, tem uma placa mais indicada para usar. Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Claro, é isso mesmo. A tendência é, quanto mais dentistas entenderem sobre protetor bucal e sobre prevenção, melhor, tá? É melhor. Porque aí se divulga mais, os atletas começam a utilizar. Quanto Isso. mais atletas utilizando, Melhor. mais atletas vão ver o outro, porque do esporte tem muito isso também. Nossa, o outro tem aquele tênis é bom, vou comprar igual. Exato. Então, o atleta gosta de ser tratado por atleta. Atleta gosta de conviver em ambiente que tem atletas da mesma modalidade que ele. Uhum. Atletas começam a fazer amizade e amigos, começam a se tornar amigos fortes do esporte que ele pratica. Uhum. Então acontece muito isso, uma galerinha, às vezes a gente tem alguns casais de amigos, alguns amigos que encontram muito que a gente encontra, aí um decide se tornar corredor. Quando vê, ele já não tá mais tão próximo daquela turma, que ele começou a sair mais com a galera que corre, começou a receber a galera na casa dele que corre, porque muda os hábitos, muda a alimentação, muda tudo. É isso aí. Então, gente, esporte é vida, esporte ele tem que estar incluído na vida de cada pessoa, e você pode fazer o esporte que você gosta, você não tem que fazer o da modinha, né? É isso aí. Então você faz aquele esporte que mais você gosta, que você tá feliz, que você tá saudável. E a proteção é muito importante. Esse suporte que eu falei, entra o protetor bucal. E a diferença desses protetores tem muita diferença. Sim. Olha, tem diferença de protetor para atleta profissional e amador, para criança, adolescente e adulto, para categorias diferentes no mesmo esporte. Por exemplo, eu tenho vários atletas profissionais do MMA. É diferente um protetor que eu faço para um peso pesado para um peso leve. Uhum. Diferente. No mesmo esporte, hein? Com atletas profissionais, mas Sim. a categoria deles é diferente, né? Existem diferenças também para, por exemplo, para esportes que não tem contato. Todo mundo acha que protetor bucal é para esportes que tem contato. Não. Exato. Academia, por exemplo, você pode fazer um protetor bem fininho, mais na oclusal ali, mais para poder absorver essa mordida, que a pessoa todo exercício mundo vai pegar físico, peso, trava. toda vez que nós vamos concentrar, fazer isotonia, concentrar força no que a gente precisa, a gente aperta os dentes. Isso. A gente faz... É verdade. Você já viu os jogadores de tênis? Toda hora. É isso aí. O cara... Você vê... Alguns você vê ele abrindo a boca e mordendo. Outros já tá no trígono. Tá travado. Antes de fazer o movimento. Então, existe sim um apertamento, como se fosse assim, um apertamento ali agudo, momentâneo do atleta. Sim. É como se fosse uma disfunção momentânea do atleta ali, do esporte. Então isso é importante. Tiger Woods começou a ter... Era um jogador de tênis muito famoso, né? Uhum. Ainda, ele é um conhecido no mundo inteiro, de tênis não, desculpa, de golfe, né? Desculpa, golfe. Tiger Woods, ele começou a usar protetor porque ele estava tendo apertamento, ele estava tendo Nadal também. Sim. Então muitos atletas começaram a usar protetor sem ser esportes de contato, por apertamento, por disfunção, por estresse do esporte. Sim. E esse protetor é muito bom, que ele vai proteger a articulação, ele vai ajudar a proteger de fraturar dentes, de trincar. Sim. Às vezes uma restauração está fora de posição, não é que o dentista fez errado. Às vezes, a odontologia, ela é muito complexa. Demais. Então, estudar oclusão é uma área muito extensa. Muito. O que acontece? Você vai, cimenta uma coroa ali, uma prótese fixa, onlay, bonitinho, faz os ajustes, legal. Passa 3 anos, o paciente não foi no seu consultório mais. A gente tem que aprender a reajustar nossas próteses de tempo em tempo. Os exames periódicos não é só para fazer limpeza, não. O povo fala assim, tem que fazer limpeza de 6 em 6 meses. Não! Você tem que olhar todas as restaurações do seu paciente, você tem que olhar, bater carbono na boca dele inteira, porque os dentes mudam de posição. É verdade. Artigos clássicos da ortodontia mostram que os dentes têm uma tendência de anteriorizar. As forças físicas levam os dentes para anterior, naturalmente, fisiologicamente ao longo dos anos. Então os dentes vão mudar de posição. Quando ele muda, ele bate errado naquela prótese que você fez há 3 anos atrás. Não é que você fez errado lá, agora tá batendo errado. Agora tá batendo então, errado. E se ele tá na academia apertando errado lá, trinquei a peça. Uma peça do doutor é ruim. Eu tenho uma de metal aqui que tem 20 anos. Que nunca trincou. E a dele durou 3. Entendeu? Só que a de metal não vai fraturar. Quem vai fraturar é a raiz do cara. A raiz, isso aí. Quem vai perder, quem vai sofrer é o osso e periodonto.
É isso. Então, olha só o que nós estamos falando, cara. Nós estamos chegando lá, já agora, numa parte tão específica, Exato. que quando eu tô conversando com um médico do esporte, quando eu tô conversando com um leigo da odontologia, quando eu tô conversando com um paciente, ele não vai entender isso que eu tô falando. Exato. É Não vai. muito mais do que um protetor bucal para proteger de golpe. É muito mais Exato, que é isso. muito mais. Então, entender de protetor bucal, entender de odontologia do esporte é muito mais complexo do que assim, o cara atende atleta porque ele fez a propaganda na academia e começou a atender um monte de cara lá. Né? Então, e aí talvez que a pessoa erra, porque o atleta vê e entende que ele não entende de esporte e aí ele perde, né? Então, acontece muito isso também, né? Cara, muito interessante isso que você falou, porque a gente vê poucos atletas, até os entusiastas, como a gente diz, né? Porque nem todo mundo tá num treino de arte marcial, ele é atleta, né? Mas ele precisa ter a proteção. E você vê que ninguém tá usando, muitas das vezes também por falta desse diálogo com o dentista ter com ele pra explicar o porquê. Porque por que ele pensa? Por que eu vou pagar 800, 1.000 num protetor fazendo com dentista se eu posso comprar um na Centauro por R$ 30, pôr na água molhada e morder? Mas não é isso, até porque isso nem adapta, né? Então, eu acho que fica um pouco isso na cabeça das pessoas. E agora, Cornélio, queria te perguntar uma outra coisa agora, já pegando o gancho aí da Curaprox. O que é exatamente esse iTop e por que ele é considerado uma filosofia de prevenção? E aí você fala pra gente como que você entrou nesse projeto aí através da odontologia do esporte. Isso aí. O iTop é prevenção, né? Então, o dentista do esporte, ele trabalha muito com prevenção. A gente já falou de prevenção aqui desde o início, né? A gente tem que fazer pré-temporada, tentar mostrar pro atleta a importância, o protetor bucal. E aí, quando eu estava no América, né? No início da minha carreira lá, acho que com 1 ano de América, eu entrei no clube e eu vi, assim, problemas graves. Eu tinha um goleiro lá na época que ele não tinha os dentes posteriores, sabe? Bilateral inferior. Vai fazer implante? Não sei, vai ter que parar para fazer implante, né? Então ficava aquela coisa. Eu tinha atletas da base com problemas graves, menino de 12, 14 anos, 16 anos, com dentes para extrair, 2, 3 elementos. Cárie, tinha atleta com 13 lesões de cárie. Então, aí eu ficava enxugando gelo, cara. Eu tratava 2, 3, vinha um monte de menino. Esses 2 que eu tratei já saíram do clube, não terminava nem o tratamento. E eu pensei assim, eu preciso de trabalhar com educação com esses atletas. Eu preciso muito de um treinamento de higiene oral, alguma coisa, né? Eu preciso de um curso de higiene oral. Cara, naquela época o Instagram tava tipo começando, era o Facebook, a gente fazia transação pelo Facebook, né? E aí eu entrei no Facebook, cursos de higiene oral. Quantos que eu achei no Brasil? Vamos ver se você sabe quantos. Curso de higiene oral, prevenção. Nenhum. 0, cara. Nenhum, exato. Se você colocasse lá implantodontia, uma pancada. A orto tava entrando em Invisalign. Então era curso de Invisalign, não sei o quê, né? Tinha curso de prótese sobre implante, protocolo, um monte de curso, nada de prevenção. Nada de prevenção. Aí eu comecei a olhar fora do país. Aí eu vi na Europa, se eu não me engano, esse foi não sei se foi Tchecoslováquia ou foi na própria Suíça, eu não me lembro. Eu entrei num site, curso de prevenção e higiene oral, personalizado. Quando eu pus a palavra personalizada, apareceu o iTop. Porque o iTop é Individually Trained Oral Prophylaxis. Aí, que é treinamento individual de profilaxia oral. E aí, cara, aí apareceu isso e eu vi que era fora do país. Eu cheguei na minha esposa, vou ter que ir pra fora do país fazer um curso de prevenção, você acredita? Porque isso aqui vai valer demais. Aí eu li as coisas sobre o curso, eu falei, que fantástico. E aí eu vi que tinha em outros países, pra ver lá qual país que eu podia ir, né, e tal. Só que aí eu via que toda vez que eu via o curso, eu via a logo da Curaprox junto. E a Curaprox estava no Brasil. Hoje nós estamos fazendo 20 anos. A Curaprox, hoje não, né? Esse ano, a Curaprox faz 20 anos, tá? De Brasil. Então, em 2006, eles começaram no Brasil. Legal. Então, naquela época eles tinham 8 anos, se eu não me engano, 8 anos de Curaprox no Brasil. E já tinha uma representante em Belo Horizonte. Eu entrei em contato com ela. Olha, eu vi um curso chamado iTop, que tem uma coisa... Olha, tem a ver com a Curaprox, mas eu peguei a representação há pouco tempo. É a Rosângela. Eu agradeço muito a Rosângela aí da Curaprox, viu? Que ela me fez essa ligação, essa ponte. Aí ela foi no meu consultório, cara. E eu endoidei com os produtos da Curaprox. As escovas interdentais que a Curaprox tem é a única empresa
no mundo que tem aproximadamente 15 tipos de escovas interdentais diferentes, de tamanhos diferentes. Isso é muito legal. Sabe? Não tem outra. A maioria das empresas tem 3 tamanhos PMG. É. Né? Então nós temos uma sonda colorimétrica que pode... se você deu verde, você vai usar escova interdental verde. Se deu amarelo, você vai usar amarelo. É muito legal. Muito legal Então é um mesmo. sistema muito legal. Tá? E aí, o que acontece? Quando eu vi isso, eu achei fantástico a pasta dela. Eu falei, cara, isso é legal demais. Que empresa maravilhosa. Eu tô vendo coisas aqui que vai me ajudar demais lá no meu clube. Aí ela viu que eu gostei demais, eu começava a bater papo com ela. Falei, ó, tudo que você precisar dessa pasta, você pode me mandar uma mensagem e perguntar que eu te ajudo. Porque às vezes ela ia encontrar com algum dentista e não... né? E aí, a gente começou a conversar muito e ela falou, olha, o nosso CEO, o professor Hugo, que hoje é o meu chefe, é o nosso diretor científico da Curaprox, estará em Belo Horizonte para ministrar uma palestra e eu gostaria que você almoçasse com ele, Cornélio. Olha só, a Rosângela teve essa... Que legal. Porque ajudar as pessoas hoje é difícil, né? Então, por isso que eu agradeço muito ela. Aí eu, claro, vamos almoçar. Aí o professor Hugo gostou do meu trabalho de esporte, tá dentro de um clube de futebol, né? E tal. E aí, cara, eu levei o iTop pro clube. Aí eu fiz o iTop, ele me falou, cara, vai ter um curso iTop no Brasil, a gente vai trazer. Eu fiz esse iTop, né? Aí depois eu fiz o Advanced, que é um segundo curso, tem um que chama introdutório, que é de um dia. Sim. É bem legal, tá? De manhã é teoria e à tarde é prática. Agora já tem no Brasil. No Brasil. Esse curso é gratuito. Legal. É só o dentista juntar ali 20, 25 pessoas, que a Curaprox manda o professor e dá o kit para poder fazer o curso. Que legal. É muito legal esse curso. É um curso de 8 horas, tá? Só de prevenção e saúde oral. Então, esse curso na época eu paguei. Hoje ele é gratuito pela Curaprox Brasil. Que legal. Para desenvolver a odontologia, para desenvolver a prevenção, que tem muito pouco, né? Verdade. E aí eu fiz o Advanced por minha conta, fiz o Advanced. E no Advanced o professor Hugo me escolheu para fazer o Teacher. Aí é tudo pago pela Curaprox, fora do Brasil. Então existe esse caminho para caminhar na empresa. Aí, quando a gente faz esse curso Teacher, a gente está apto a ministrar o iTop introdutório no país. Legal. Então hoje eu sou professor do iTop introdutório e speaker da Curaprox no Brasil inteiro. A gente ministra cursos e palestras no Brasil inteiro. Sobre odontologia do esporte, sobre prevenção. Sim. Eu tenho um curso sobre traumatismo orofacial para atletas, um sobre rendimento humano do bebê ao idoso, que é muito legal também. Como que a gente tem que ter essa visão global hoje do bebê e do idoso. Eu chego nas faculdades, cara, e pergunto, quem vai fazer odontogeriatria? Parece que um olha para a cara do outro assim e fala, essa especialidade não deve existir. Né? Ninguém. Quem vai fazer pediatria? Alguns poucos, né? Então a maioria quer fazer estética, implante, orto, para trabalhar com uma faixa assim, talvez, da população. E, cara, a população tá envelhecendo. É verdade. Entendeu? A população tá... A gente precisa de melhorar o cuidado com os nossos idosos. E eles estão envelhecendo com qualidade na área da medicina. E na odontologia, não, cara. O iTop preconiza muito isso. O iTop fala, nós temos que... os dentes dos 100 anos, nós temos que ter dentes com 100 anos. Isso aí. Que odontologia é essa nossa, meu amigo? Que a gente remove dente dos pacientes ao longo da vida. É verdade. A medicina está fazendo as pessoas viverem... os números mostram que daqui a 3 gerações nós iremos viver aproximadamente 120 anos. A média de vida, de 100 a 120 anos. Nós não estamos dando dente para as pessoas mastigarem com 100 anos, cara. É verdade. Então a pessoa começa a perder dente, a gente prefere perder o dente. Então eu sou muito... o meu trabalho hoje na clínica, então no meu consultório eu trabalho com dentes perdidos, dentes fraturados, dentes que o paciente vai em 10 dentistas e falaram que perdeu, pode fazer implante, eu tento recuperar esse dente. Sim. Se esse dente ficar na boca do paciente mais 5 anos, é válido. É válido. Entendeu? Exato. Então é esse o ponto. Então a gente tem que começar a pensar assim. E a Curaprox pensa muito assim. Então pra gente ter dente com 100 anos, nós temos que fazer uma higienização mais efetiva. Exato. Olha só. Isso aí. Higienização efetiva passa por um instrumento de higiene oral que tenha mais acesso aos locais mais difíceis de limpar na boca. As escovas interdentais especiais para cada parte. Sim. As escovas manuais mesmo, convencionais, específicas para cada pessoa. Então, por isso que é um tratamento individualizado, cara. É todo personalizado. A escova que eu vou indicar para você é diferente da outra pessoa ali. A escova interdental sua é diferente da outra. Nada é igual, não dá pra gente chegar numa farmácia e mandar o paciente compra escova interdental para limpar o aparelho fixo. Tudo igual, não ensina o paciente, a gente não ensina o paciente a remover o biofilme com eficiência. Né? Alguns colegas já têm isso em mente, mas muitos dos nossos colegas não entendem nem por onde começar. Isso, é verdade. Né? Acha que profilaxia é fazer a limpeza do consultório.
A limpeza do consultório, ela é fantástica, ela é muito importante a gente fazer a limpeza, Sim, com com ultrassom, certeza. com não sei, é muito importante, mas sem ensinar o paciente a higienizar na casa Exato. dele, não sei se faz tanto sentido assim, ou faria mais sentido, né, se somasse as duas coisas. Então, Exato, exato. então a filosofia iTop fala muito disso, fala da gente escovar a língua, por exemplo, que a gente Tem ensina muita às vezes o gente que paciente a escovar não os faz. dentes, fio dental, mas não ensina ensina o a escovar a paciente a língua. escovar a língua no consultório, cara, pegar na mão do paciente. A filosofia, ela surgiu de um tripé, Aham. tá? Desenvolvida pelo professor Yves Edelmayer, que era professor da faculdade de Hamburgo, na Alemanha. Ele faleceu em 2019, ele teve uma lesão no cérebro, ele foi a óbito, mas ele deixou um legado para nós. Sim. O tripé que ele falava era o seguinte: nós temos que ensinar os pacientes a remover biofilme de uma forma motivacional, eficaz e com produtos de baixa traumaticidade. Isso aí. Produtos que não vão machucar sua gengiva e nem remover esmalte desnecessário. É isso. Porque para você ter dente com 100 anos, você não pode remover esmalte desnecessário. É isso. Você não pode desenvolver microlesões na sua gengiva ali, desnecessárias. Então, aí ele entendeu o seguinte, que o nylon, que as escovas de dentes eram feitas de cerdas de nylon, Uhum. o nylon não era o material ideal para Ideal. fazer isso, tá? E ele chegou até tentar desenvolver projetos com várias empresas de oral care que não quiseram fazer projeto com ele. Aham. E aí, a Curaprox, né, entendeu que isso era muito importante, desenvolveu com o Sedelmaier essas escovas Sim. todas, né? Essa filosofia iTop. Então, a filosofia, ela vem na frente do produto. Olha que legal, cara. Isso que é O legal. produto foi criado para fazer a filosofia funcionar. Eles não inventaram um produto e depois criaram Isso. algo para usar ele. Não, Isso, criaram primeiro a filosofia. É. Falaram, para essa filosofia funcionar, a gente precisa de um material específico. Específico para Isso isso. que é interessante. E eles foram desenvolvendo os materiais para fazer uma remoção de biofilme mais eficaz, com motivação. Qual que é a motivação? Cara, você gosta da cor preta e branca? Tem escova preta e branca da Curaprox, a Black White. Ah, você gosta de pássaro? Tem uma escova que é para Mata Atlântica. Toda vez que você compra uma escova que tem o pássaro nela, um valor vai para defender, para ajudar no reflorestamento da Mata Atlântica. Que legal. Toda vez que você compra uma escova da Curaprox que tem um pezinho, vai para ajudar a criança a fazer teste do pezinho, que às vezes não tem acesso ao teste mais amplo, que é caro, Sim, né? sim. Então, olha, se você comprar a escova pediátrica da Curaprox, que vem com o chaveirinho da Ayrton Senna, você está ajudando o projeto do Ayrton Senna. Agora, a Curaprox está desenvolvendo um projeto maravilhoso, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, com o Red Bull Bragantino. Ah, legal, isso aí. Então, é uma parceria nova, é uma coisa nova, tá? E essa parceria, ela vai desenvolver justamente isso, o treinamento iTop dentro de clube de futebol. Legal. Como já foi feito no América, né? Então, e a gente tá pegando um time muito forte agora de Série A, um time muito bem estabelecido, um time com uma visão muito ampla, que já começou lá atrás com o Thiago Escuro, que eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago Escuro no Cruzeiro. Sim. Quando eu trabalhei no Cruzeiro um tempo, o Thiago Escuro estava lá dentro. Então ele foi pro Red Bull Bragantino. Eles têm uma visão muito sistemática. Sim. De que o futebol ele não é só o campo, né? Exato. Então eles têm uma visão diferenciada e eu tenho certeza que o dentista lá do Red Bull e o gerente do Red Bull, tenho certeza que eles pensaram muito bem nessa parceria junto com a Curaprox para poder desenvolver o quê? Saúde para os atletas deles. Então olha que legal. Então aí você vai desenvolver a prevenção em uma pessoa personalizada. Sem sair da saúde coletiva. E da forma que você falou, motivacional, né? A saúde coletiva, ela é importante. A saúde pública, ela é importante. São as diretrizes, são as regras que a gente segue, tá? É o rumo que a gente tem que tomar. Sim. Só que o paciente, ele é personalizado. Então, você tem que personalizar o tratamento o tempo inteiro. Não pode ser uma coisa... muito igual, sempre. Muito mecânica, igual todo mundo faz a mesma coisa, cara. O paciente chega, vão bater o ultrassom ali, vão fazer a raspagem do tátara, vão isso, vão aquilo, outro. Então, a filosofia iTop te ensina a fazer um treinamento de higiene oral de 3, 4, 5, 6 sessões com o paciente. O paciente compra um treinamento de higiene oral. Legal. Ele compra um treinamento de prevenção. Ele não compra uma limpeza de um dia, Sim. de meia hora, de 40 minutos. É importante essa limpeza? Mas sem uma conexão mais global, será que nós vamos dar dente para os pacientes com 100 anos? Esse é o ponto pensado. E aí, essa filosofia, imaginando aqui, por exemplo, eu faço especialização em implante, mas eu tenho uma cabeça, e creio que vários implantodontistas têm essa cabeça também, de
o implante é uma solução para o paciente que não tem o elemento dental. E não o que vem acontecendo hoje no Brasil, que a gente vê muito, infelizmente, que é a troca do elemento dental pelo elemento implante. Então, essa filosofia, ela vai na contramão totalmente da odontologia descarada, que, entre aspas, que nós estamos tendo no Brasil hoje, que você pega dentes que davam para, igual você falou, vamos tentar fazer um retratamento de canal, colocar uma coroa, porque se esse dente ficar mais 5 anos, pelo menos é mais 5 anos com o seu dente, o seu osso mantém. Mas aí tá na filosofia hoje de extrair com qualquer tipo de coisa que der no dente, extrai e põe implante. Isso. E aí a Curaprox vem com essa ideia totalmente ao contrário. Eu acho que tem que ser disseminada muito, né? Principalmente pros leigos, né, os pacientes, para também não caírem nas armadilhas de algumas situações que eles são colocados. Olha, o que você colocou foi fantástico. Você puxou um assunto aqui muito importante, porque a implantodontia, ela é necessária. Vamos supor, a Curaprox não é contra as especialidades que fazem implante. Jamais. Não, pelo contrário, nós temos escovas interdentais especializadas para implante. É um kit implante maravilhoso, com várias escovas interdentais que fazem curva para limpar os abatimentos. Nós estamos nos especializando em cuidar do tratamento que os dentistas colocam na boca dos pacientes. É isso. A Curaprox, ela é especialista, vamos falar que ela tá na vanguarda. Ela produz produtos que as outras marcas de oral care nem pensaram em produzir. Porque elas não querem isso, elas não querem trabalhar lá com um cara que fez implante, com não sei o que, com um cara que fez isso, que fez aquilo. Ela quer vender talvez creme dental e escova e pronto. Então a Curaprox, quando a moça abriu aquela pasta que eu te falei, que a Rosângela abriu aquela pasta que eu fiquei maravilhado, tinham produtos para idosos, de bebê até idosos. Por isso que eu tenho essa palestra do bebê ao idoso. Tinha produtos de bebê até o idoso, de todas as fases da vida de um paciente. E tinha produtos lá que talvez não vende muito, mas ele existe, ele tá lá porque tem gente que precisa. Legal. Tem gente que precisa daquilo. Né? Por exemplo, escova para limpar prótese total, escovas interdentais para implantodontia. Você tá no implante, aposto que você nunca ouviu falar de escovas para implantodontia interdentais. Você tá entendendo? Só as convencionais. Só as convencionais. Então agora você já vai indicar pro seu paciente, porque agora você sabe que existe. Então a implantodontia, ela foi um marco para odontologia. Tinham pessoas fazendo propaganda à terceira dentição, né? De tão forte que ela foi para odontologia, deu a possibilidade da pessoa ter dente novamente, né? Nunca vai ser igual um dente natural, mas dá essa possibilidade. É a possibilidade de reabilitação melhor que existe hoje, é um implante. Mas o que a gente sempre fala, se o paciente não tem dente, ou de qualquer forma, o dente não pode ser salvo. E tem que cuidar. Então você coloca os implantes. Antigamente a pessoa falava isso aí pro resto da vida. Não é. Aí veio a natureza e, puxou a nossa perna. Mostrou que não Chegou uma doença que é mais complexa de ser tratada do que a periodontite. Exato. Periimplantite é muito pior. Muito mais complexa. Então, se a periodontite já era uma especialidade onde o paciente podia levar o colchão pro consultório e casar com o implantodonte, com o periodontista, de tanto que o trabalho era... vai ter que te raspar, vai ter que fazer isso, é de longa data. Imagina a periimplantite, onde hoje se discute se não é melhor já remover o implante antes de perder tudo. Olha o nível que nós chegamos. Né? Então, se a biologia se adaptou ao implante, estou falando a natureza se adaptou ao implante e já tem uma moléstia para aquele tipo de sistema, então a gente é obrigado a mostrar para todos os colegas de todas as áreas da odontologia que todas as áreas têm prevenção englobada. Então o iTop ele serve para todas as especialidades, inclusive para a ROF. Uma vez, eu fui dar uma palestra num congresso de ROF em Belo Horizonte, famosíssimo, e o médico estava lá, ele falava de biomoduladores, eu fiquei impressionado com aquilo, cara. E os vídeos dele, dos biomoduladores, cara, que coisa maravilhosa, que profissão maravilhosa que a odontologia conseguiu trazer para ela. Que legal. E o auditório lotado, pessoas em pé, assim, eu nunca vi tanta gente numa palestra no auditório, muita gente. E aí, depois subiu um dentista... E aí, um dos médicos chegou e falou, olha, gente, é muito legal dar uma palestra aqui na odontologia, eu não lembro o nome desse médico, infelizmente, e porque alguns estudos já estão mostrando que inflamações faz perder, por exemplo, o Botox que fica de muito tempo, ficaria menos. Algum biomodulador não funcionaria tão bem se a pessoa não tivesse com inflamação. E algumas inflamações são da boca, o cara falando. Ou seja, olha só. Legal. Então tem a ver até com uma estimulação de colágeno, porque o nosso corpo é aquilo que eu falei, ele não tá nem aí se a gente dividir as especialidades para todo mundo.
ele se adoece como um todo, ele funciona como um todo. É isso. Se está inflamado, vai mudar a fisiologia. A macrofisiologia e a micro também, a fisiologia celular, Isso. de AMP cíclico, de várias outras coisas que pode mudar aí, citocromos, né? Tem muita coisa importante que pode mudar com inflamação corporal. Exato. Então, nós estamos falando ali de detalhes, né? Sim, de detalhes. Quem trabalha com esporte toda hora tem que estar estudando detalhe, porque é o detalhe que pode fazer a diferença de medalha de prata para medalha de ouro, cara. É verdade. Entendeu? Então, é o detalhe. é o detalhe, é o detalhe. Então, se hoje o atleta vai lá e fica lá, o meu tênis tem que ser esse, a minha roupa é essa, o capacete do biker, do speed, você já viu? Faz ali tem toda uma aerodinâmica. Sim. E será que o cara tá preocupado com a aerodinâmica ali, mas será que a boca dele toda detonada não vai atrapalhar ele mais que a aerodinâmica? Ele vai fadigar mais cedo, talvez? Eu não tenho provas disso teórica, eu não tenho trabalho científico sobre isso, igual eu tô te falando aí. Mas na clínica, né, é o que a gente mais vê. Parece que é um pouco óbvio. Sim. Né? Que os trabalhos vão mostrando cada vez mais que inflamação corporal traz, sim. Mudanças drásticas na fisiologia. Sim. E isso, claro, vai alterar o rendimento do atleta. Não, sem dúvida. Né? No final das contas. Sem dúvida. Ô, Conés, aproveitar aí que você falou, já que a gente tá aqui com algumas escovas da Curaprox, então para você exemplificar aí pro pessoal a diferença, temos aqui a diferença de duas, né? Eu trouxe duas escovas diferentes aqui, bem interessantes. Mostra aquela menorzinha que você me falou. Essa aqui primeiro, né, a que mais, poxa, é a mais... Ali mesmo? Isso, ali mesmo. Aí, é 5460. Ela chama 5460 porque ela tem 5.460 cerdas. Então, por isso que a Curaprox... Então, Sedelmaia, ele percebeu que, junto com a Curaprox, poxa, o nylon não é tão efetivo. Então, vamos colocar uma cerda mais fininha, que entra nos locais, que ajuda Poxa, Bass foi um cara... Bass estava, pra mim, Bass era um cara na vanguarda da odontologia. Sim. Porque ele chegou e falou, ele pesquisou e entendeu que o melhor movimento para nós é 45 graus em movimentos circulares. Ou seja, a cerda da escova tem que estar voltada para a gengiva e dentro do sulco. Cara, imagina você colocar uma cerda de nylon dura, com 300 cerdas, sabe aquelas escovas assim, leve 5, pague 2, pague 1? Aquela dura igual, parece escova de lavar roupa. E gira aquilo 45 graus e coloca dentro do sulco e faz assim, vai e vem. Horrível. Não vai funcionar. Então o Bass, ele ensinou uma técnica para nós fantástica, só que a gente não tinha produto para poder fazer a técnica dele. O que a Curaprox fez? Ela lançou cerdas muito macias, muito finas, de 0,10 milímetros. Então essa aqui, ó, ela tem 0,10 milímetros. Se ela tem 0,10, cabe mais de 5.000 cerdas aqui dentro. Sim. De nylon não caberia 5.000 cerdas. Jamais. Na cabeça ia ficar enorme. Então é isso. Então diminuiu o diâmetro das cerdas, colocou mais cerdas, e quando você coloca mais cerdas de diâmetros pequenos, você consegue deixar as cerdas muito próximas uma das outras. Legal. Aí funciona como se fosse uma vassoura de pelo. Se tem poeira no chão, muita poeira e caiu açúcar no chão, você vai escolher uma vassoura de pelo para limpar. Isso aí. Você não vai escolher uma vassoura de pauzinho lá de piaçaba, você não vai escolher. Não. A de piaçaba ela vai limpar? Vai. Mas vai demorar, cara. E vai deixar resíduo. E vai deixar resíduo. E para não ficar resíduo, o que você vai fazer com ela? Passar mais vezes. Quanto mais vezes você passa, mais você arranha o chão. É isso aí. Olha que teoria legal da Curaprox. Então vamos desenvolver uma escova que você pode passar menos. Ela é mais objetiva no quesito. Se a cerda é mais junta, ela vai remover o biofilme com mais facilidade. Olha que legal. Muito legal mesmo. E aí ela lançou essa cerda. Não satisfeita, eles conseguiram fazer máquinas lá que desfiassem esse curém. Eles deram o nome dessa cerda de curém, que é uma poliamida misturada. É claro que tem uma patente da empresa, é um produto específico para fazer fininho. Eles conseguiram desfiar em 0,8. E aí surge uma escova, que é a Smart, ela chama de inteligente, né? Esperta, né? Esperta. Então a Smart é uma escova muito interessante, porque ela tem 0,8, cara. Ela tem mais de 7.000 cerdas. Não é muita cerda. Numa cabeça pequena. Pequena. 7.000 cerdas numa cabeça pequena. Aí você pensa, mas essa escova é de criança. Não, não é de criança. As escovas de cabeça pequena, elas foram idealizadas para criança. Sim. Mas elas servem para o adulto. Por que não? Imagina uma senhora com a boca muito pequenininha, menorzinha de estatura. Sim. Talvez para ela seria excelente. Ótimo. Uma pessoa com dente ciso, como é que limpa a distal de um dente ciso? Que está em boca.
poxa, tem que ter uma escova de cabeça pequena para poder verdade. acessar. Dentes apinhados, gente, presta atenção. O tratamento tem que ser individualizado. Quando a gente começar a entender que a gente tem que individualizar nosso paciente, cobrar por isso, o cara que tem que fazer 5, 6 sessões, ele vai pagar mais caro do que tem que fazer 3 de treinamento. Cobrar por isso e explicar para o nosso paciente que se ele pagar a prevenção, ele vai diminuir a chance de ter problemas lá na frente. O difícil é isso, gente. O mais difícil é tentar convencer um paciente. Exato. A cada 10 pacientes que vão no meu consultório e que eu tento vender esse sistema de prevenção, 1 aceita, 2, mas é um trabalho de formiguinha. Exatamente. Que é cultural também, é cultural. né? É cultural. O ser humano, ele é assim. Exatamente. Tem gente que deixa o carro estragar para depois levar no mecânico. É isso aí. A boca tem essa analogia é pra boca. É pra boca. Porque a gente vê que a maioria, não são todos, claramente, mas a Aham. maioria da população, ela deixa pra procurar o dentista quando já está assim, em estado de isso aí. calamidade. E aí o resultado também vai no bolso. É isso Porque aí. a prevenção, ela é muito mais barata Muito do mais que o cuidado pós, né? O tratamento é igual com carro. Se você leva no mecânico e faz a revisão a cada 10 mil quilômetros e tal, você vai evitar de Isso bater aí. o motor, não é? É isso É a aí. mesma coisa. É isso A aí. analogia é essa. Esse ponto que a gente tocou aqui agora, ele é primordial. Por que que nós, seres humanos, nós levamos o nosso carro para fazer revisão a cada 10 mil quilômetros? Porque a concessionária falou, eu vou perder minha garantia. Mas quando o dentista fala, não aparece. Quando o dentista fala, não aparece. O médico fala, ó, você tem que fazer um exame anual. O cara não O faz. cara não faz. Entendeu? Exato. Eu não entendo isso, gente. É como se a gente desse mais valor a um produto mecânico que é um Exato. carro do que a nossa saúde, cara. Exato. Então, olha como é que a indústria vende bem, olha como é que a indústria automobilística ela é forte. Ela vende na propaganda que você deve fazer a sua revisão. Isso. E não pode passar nem 1 quilômetro dos 10 mil, tá? Porque senão a concessionária Isso. não te faz. a revisão. Você perde sua garantia. É isso aí. Né? Agora, o que acontece na área da saúde? Vou falando só de odontologia, não. Não, fisioterapia, todas as áreas, todas as todas. áreas. Tá? O que acontece? A gente procura quando tá com problema. Segundo ponto, a gente não vê propaganda do sistema público de saúde, É verdade. de prevenção, cara. É porque a gente lida muito com a medicina não preventiva, curativa, né? Curativa. Assim, a gente tem uma Eu acho as nossas profissões da saúde. curativa, né? Se Ela vo- não é vamos falar, tô chutando aqui. Se falar de porcentagem, eu acho tipo 70% a 80% curativa e 20% preventiva. Sim, exato. Entendeu? Aí as campanhas que tem são campanhas fortes, por exemplo, de câncer de mama, câncer de colo de útero. Exato. Farmácia popular, porque Mas lá será tem os que- medicamentos Mas de será diabetes. que a gente e tal, tem que ficar talvez focando tanto assim? na doença, né? E não na prevenção Focando dela. vamos focar na saúde, cara. Né? É isso. Então eu vejo empresas como a Unimed, quando eu vejo o outdoor da Unimed assim, você não tem saúde sozinho, quando você tá feliz e com saúde, você lembra dos seus familiares, então as pessoas caminham com você, a Unimed também caminha com você. Legal. Eles estão focando em saúde, estão começando a entender isso que eu tô falando aqui. Algumas empresas grandes... Isso, em saúde. Claro que a medicina também já pensa nisso, mas o paciente ainda não entende isso. Não entende, exato. Talvez não é divulgado tão bem quanto nós, médicos, dentistas, fisioterapeutas, já sabemos que isso é importante, mas a gente não está sabendo ganhar o nosso público. Isso, não tá sabendo isso que eu tô tentando passar, explicar. né? É isso. Não é um erro nosso, talvez. Talvez um erro de gestão. Eu acho que realmente é porque é uma cultura. E Uhum. cultura, pra se mudar, Uhum. demoram-se gerações. É isso aí, Isso cara. é. Então, por exemplo, se você. Vamos supor que eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu só aprendi verdadeiramente a Aham. escovar os dentes depois que eu entrei na faculdade de odontologia. Sim. Isso eu acho que a maioria dos dentistas. Por quê? Porque lá na base, será que o meu primeiro odontopediatra, ele me ensinou corretamente? Isso aí. Ensinou meus pais? Então a gente acha que tá escovando direitinho, Aham. mas aí de repente você se depara com a técnica de base lá. Aí, opa, Opa, eu tô fazendo eu tô errado. fazendo errado. Aí você aprende. Só que aí eu tenho que replicar isso pro meu paciente. E normalmente não tem uma cultura de até o próprio dentista no consultório fazer isso. Ah, vou te ensinar a escovar porque acho que é perda de tempo de cadeira. O paciente não tem paciência. Uhum. E aí vai deixando e a gente não consegue mudar essa cultura. E é isso que é o iTop. O iTop é isso aí que você falou. E a dificuldade é essa, porque a cultura é igual você falou. Só que parece que nós, dentistas médicos, a gente tá tentando fazer sozinho, não tem uma força. Mas Junto agora com a gente tem a Curaprox. Não tem uma força junto com a gente. Então é muito maior. É difícil discutir isso. Porque Sim, envolve coisas, muita envolve coisa. política, economia, envolve hábitos, envolve. Então, o que a Curaprox pensa muito? Vamos treinar os pacientes para os pacientes treinarem os filhos. Vamos treinar os odontopediatras para os odontopediatras treinarem as crianças e os pais. Não as crianças.
Porque a gente tem mania de treinar uma criança. Querer treinar uma criança de 4, 5 anos, 6 anos é difícil. Você tem que treinar o pai. É isso aí. O pai primeiro e a mãe, porque a mãe e o pai que vai treinar o menino todo dia. Não é o dentista numa consulta de odontopediatria que vai treinar uma criança. Claro que não. Entendeu? É claro que ele tem que mexer e treinar lá, mas o pai tem que estar fazendo em casa junto. Então tem que treinar o pai. Então a Curaprox pensa muito nisso, num treinamento global, né? Para treinar os pais, para os pais treinarem as crianças e por aí vai. Então é uma coisa exponencial. Você faz em um, a pessoa entende, traz a irmã, indica um amigo. Então, muitos pacientes que fazem um iTop comigo hoje, é um amigo que indicou, porque fez e deu certo e compra escova comigo, compra as escovas na farmácia. Então, isso é muito interessante como que funciona, né, o trabalho. E quando você faz uma prevenção bem feita, o paciente entende, cara. Ele vê, nossa, como que funcionou para mim. Eu vivi no periodontista, eu tinha muito tártaro, agora diminuiu ou tá quase zero. Tem paciente que fala, eu nunca escovei a língua na vida desse jeito. Então tem escova de língua, já própria pra língua. Tem os raspadores de 2 hastes, de 1 haste. Cada paciente você vai adaptar. Pacientes que têm sulcos muito profundos, eu indico a Smart, porque ela é mais fina, ela vai entrar no sulco lá profundo. Eu não vou indicar uma escova que tem uma cerda mais grossa. Então, todo é personalizado, gente. Então, é muito legal, né? E até aproveitar rapidinho para te perguntar, antes de você falar do creme dental também. A Curaprox tem escova elétrica? Tem, nós temos. Isso que eu queria saber, por conta de alguns idosos que sofrem de algumas doenças degenerativas, começa já a ficar complicado. Tem a linha Tem, chama Hydrosonic Pro. Hydrosonic Pro. Essa Hydrosonic Pro, ela é uma escova hidrossônica. Ela é diferente de uma escova elétrica comum. Então, as escovas elétricas, elas são divididas em dois grupos. Mecânicas e sônicas, tá? As mecânicas eram aquelas escovas antigas, aquelas escovas que rodam circular, igual uma enceradeira, assim. Entendeu? Elas são movidas a pilha ou eletricidade, então elas são escovas elétricas, só que elas não têm um movimento oscilatório. As escovas sônicas, elas têm um movimento oscilatório. Legal. Idealizadas por um estudioso chamado Yurich, o professor Yurich. Ele desenvolveu, ele entendeu o seguinte, que a gente pode vibrar, fazer vibrações, essa vibração cria uma onda, e essa onda cisalha o biofilme, olha que legal. Sem demais. A gente ter que encostar a escova com força. Então, olha que interessante isso. Nós não estamos falando de pôr força na escovação e escova forte. Vai degradar o seu dente, vai te impedir de ter um dente a longo prazo. Sim. Vai ajudar a ter mais problema. Pacientes mais velhos têm os dentes mais amarelados por vários motivos fisiológicos. Dentina fisiológica, que ela é depositada ao longo da nossa vida, é fisiológica. E essa dentina fisiológica, ela é depositada mais rápido quando tem qualquer tipo de abrasão química ou física naquele dente. Que são as lesões não cariosas. Né? Então, tudo isso, cara, é muito interessante a gente pensar. Porque quando a gente vai olhar uma escova, igual você está perguntando aqui, sônica, que você não tem que apertar muito, você só encosta nos dentes, com paciência, faz os 45 graus e ela remove o biofilme automaticamente, sem você ter que fazer movimento, cara, isso é uma escova do futuro. Só que não é do futuro, ela existe. Legal. Então, olha que interessante. Então, ele descobriu esse comprimento de onda lá, que causa... Igual, por exemplo, se você... Um trovão, às vezes você... Tem trovões que até treme a janela, assim, de uma casa, por exemplo. Pô, o trovão foi lá longe, por que tremeu? A onda sônica. A onda sônica, ela consegue dissipar força. Então, ela dissipa o biofilme, ela desestrutura o biofilme sem você ter que pôr força, sem você ter que fazer movimento. E ela é muito mais rápida. E o legal da hidrossônica é que ela tem barulhinhos. Então, você tá escovando esse lado, ela... tá na hora de mudar pro outro. Legal. Aí ela para um pouquinho, tá na hora de você mudar pro outro. Ela vai te ensinando a escovar, ela vai te ajudando. Ela é como se fosse, sei lá, uma escova mais moderna mesmo, entendeu? Bem moderna. Em todos os pontos. Muito ela legal. tem uma cabeça de unitufo, que no iTop a gente aprende a usar escova unitufo. Escova unitufo não é só para limpar aparelho, para limpar siso. Ela é para limpar dente a dente. Na parte cervical. Ela tem uma pontinha para entrar no sulco e fazer uma limpeza. O iTop, gente, é sensacional. Eu indico todo mundo, todo dentista que se formou... Por exemplo, mas aí o iTop, se a gente quiser fazer e Juiz de Fora, tem a possibilidade de fazer? Você pode... Aí, galera, ó, vamos entrar em contato aqui, quem gostou aí da nossa conversa hoje. Eu quero fazer o iTop, eu quero fazer, você monta a turminha aí com 25. Beleza. Eu venho, porque eu tô mais próximo aqui, que eu sou de BH, né? Mas pode vir um colega do Rio também, dependendo da data que você bater. E eu venho e a gente faz esse curso, a Curaprox. Legal. Dá esse curso pra então, vocês. pessoal, vou deixar aqui já em aberto. Quem quiser mesmo, entre em contato aqui pelo
pelo Falodonto. Conseguir uma turma aí de uns 20, 25 dentistas e a gente já consegue fazer esse treinamento. Isso aí, a gente já faz E é totalmente gratuito atualmente? Totalmente. Olha só. Na verdade, vocês vão ter um gasto, talvez, para um local. Vocês têm que arrumar um local pra gente fazer o curso. Aí vocês encontram, cada um, às vezes a pessoa dá um valor pra fazer um coffee break, alguma coisa exatamente, assim. Mas isso assim, daí o curso é gratuito. O curso é gratuito, exatamente. Mas arrumar o local, pô, aqui a gente tem vários parceiros aqui de fora, a gente consegue... pode ser uma dental, né? A gente consegue montar a Dental Sorriso aí. E eu o Odonto Way já vamos começar a pensar, eu compro na Dental Sorriso, viu? Top, muito bom. Eu tenho uma Você agora também conhece o Odonto Way, né? O Geraldo lá que você conheceu. O Geraldo também. Então, assim, a gente já tá entre amigos aqui, dá pra fazer um evento legal. Ô, Cornelis, infelizmente, nós estamos caminhando pro final do nosso podcast. Caramba, eu pensei assim, será que eu ia conseguir falar 1 hora lá? Mas, assim, é muito legal mesmo, é uma visão totalmente diferente. Igual eu te falei, a primeira vez que veio um assunto odontologia do esporte, mas principalmente essa questão da prevenção, acho fantástico. Mas só pra fechar, como eu citei que você já foi cutman do UFC, acho que a galera vai ficar um pouco curiosa. Você dá uma pincelada sobre isso. Como que você e teu irmão, né, entraram aí nesse mundo do MMA e sendo dentista, né? Podia falar rapidamente pra nós. Olha, aí já é mais 1 hora aí de... Mais 1 hora. Não, tô brincando, né, gente? Aí não dá, né? É o seguinte, é muito interessante, a odontologia do esporte, ela foi me levando para locais que eu não imaginava. Eu tava patrocinando, eu comecei com protetores bucais na odontologia do esporte, aí eu tava patrocinando alguns eventos de luta, justamente porque aquilo que você comentou, os caras compravam protetor na loja de R$25. Como eu ia fazer um atleta usar um protetor de 700, R$1.000? Como é que eu ia fazer isso? Então eu peguei esse protetor e eu patrocinava eventos de luta. Então, a luta principal... O ganhador da luta principal e da Main Event, eu dava um protetor pro ganhador, né? E aí eu ficava lá na área VIP, né? Tomando meu whiskyzinho, eles davam whisky pra gente na área VIP, o salgadinho, assistindo os combates ali, numa área especial, que eu era patrocinador do evento e tudo. E aí eu comecei a entender que os atletas machucavam muito e algumas lutas acabavam porque o cara saía sangrando e não tinha como terminar a luta. O médico olhava assim e falava, tem que parar a luta. E eu assistia muito o UFC. E no UFC existia um profissional, que era o Cutman, um homem do corte, né? Isso. Hoje tem a Cut Girls, Cut Womans também. Então, tem os Cutmans, começou com os Cutmans, e aí eles entravam no octágon para poder cuidar do corte dos atletas e a luta continuar. Aí eu tive um site, eu falei assim, cara, eu vou pedir pro dono do evento, já que eu sou patrocinador do evento. Exato. Aqui, o próximo evento eu posso trabalhar, eu lembro direitinho, foi o Tatá. Agradeço você, viu, Tatá? Eu vou ver se eu te marco aí, né? Tatá. O Tatá era do evento Ox, do BH Fight. Ele fazia um evento no Rio muito forte, que era o Ox. Então, empresário do MMA, tá? O Tatá. E aí o Tatá... Falei, Tatá, eu posso trabalhar de cutman no seu evento aí e tal? Aí o Tatá, claro! Eu falei, não precisa me pagar não, viu, Tatá? É na parceria. Aí o Tatá, ele já gostava de mim pra caramba. Pô, velho, aí é fácil negociar com você. Então pronto, mas agradeço muito. A primeira vez que eu saí num canal Combate, que eu saí na TV, foi nos eventos do Tatá. E aí eu entrei pra um evento do Tatá. Comecei a trabalhar no corte dos atletas. Legal. E aí eu ficava correndo de um lado pro outro do octágono, assim, igual um maluco. Eu falei, Tatá, eu preciso de um brother. O meu brother, meu irmão. Meu irmão tinha formado em odonto. Aí o meu irmão começou a trabalhar comigo, nós começamos a fazer vários eventos no Brasil. Legal. E um dia eu falei pro meu irmão assim, Henri, nós vamos chegar no UFC um dia nós vamos ser cutmans do UFC. Ele, que isso, cara? Você é louco? Cara, se a gente já conseguiu trabalhar nos eventos, por que a gente não vai conseguir no UFC, né? Verdade. E um belo dia, a gente tava no Rio de Janeiro, eu fui convidado pelo Vitor Belfort pra ficar lá, Vitor Belfort, o César Mutante, ele tava fazendo um camping dele lá na Barra da Tijuca, um lugar maravilhoso, o centro de treinamento do Vitor é fantástico, agradeço demais ao Vitor também, ao César Mutante, sabe? E na época são atletas do UFC, assim, consagrados na época. Sim. E aí, o Vitor, eu tava fazendo protetor para alguns atletas do Vitor lá, eu tava fazendo bandagem pros atletas, e cara, num dia de treinamento lá, o Vitor não usou a bandagem personalizada, ele usou a normal de treino, que é muito boa também, ele sabe fazer muito bem a bandagem, só que o dedo, ele foi desviar, assim, de um golpe do sparring lá, cara, o dedo dele pegou na grade, assim, ele torceu, ele fraturou, e aí ele não pôde trabalhar no UFC. E aí quem substituiu ele foi Rich Franklin. Quando o Rich Franklin estava vindo pro Brasil, ele perdeu o protetor bucal dele, aí me ligaram.
Era um show em Belo Horizonte, a gente chama de show, tá? Porque o evento é um show, né? É um show business. mesmo, né? O evento ia ser em Belo Horizonte, me liga, a tradutora do UFC Brasil, por favor, você faz protetor bucal personalizado? Falei, eu faço, fiz pro Vitor Belfort, fiz pro César, pra não sei quem. Pois é, você é o único que eu conheço na cidade que faz personalizado, o Rich Franklin, que tá substituindo o Vitor, sumiu em Cincinnati. Como que as coisas, quando a gente quer uma coisa, cara, as coisas acontecem. quando a gente trabalha em cima disso, as coisas vão acontecendo. Verdade. Eu tenho certeza que eu não tô aqui por acaso. É verdade. Entendeu? Você conseguiu uma entrevista comigo, com várias outras pessoas que são especiais no ramo que trabalham. Eu tenho certeza, o presidente do CFO e mais outros aí, não é por acaso. Você começou uma escada. Exato. Né? E vão vir outros aqui que muito mais consagrados do que eu, do que o Rafael. Você tá entendendo o que eu tô tentando? Exatamente. Vai sentar um cara aqui, às vezes, com 50 anos de odontologia, que eu tenho 20. Sim. E ele vai ter muita coisa para te falar. E o interessante disso é que eu fui conseguir entrar no UFC dessa forma. Aí eu fiz o protetor do Rich Franklin e ao invés de pedir dinheiro, eu pedi 2 ingressos pro backstage. E aí do meu lado estava Mort Hattner, outro que eu tenho que agradecer. Que maneiro. Que ele era do Hall da Fama do boxe lá de Cincinnati, lá da Nevada Athletic Commission, em Nevada. E aí ele estava conversando sobre montar uma equipe de médicos do Brasil, que o UFC queria muitos eventos do Brasil, e eu estava do lado, eu estava no backstage, junto com o cara, mineiro, né? Esperei o cara falar, dei uma cutucadinha assim, aí eu olhei pra ele, cara, eu fiz o protetor do Rich Franklin, eu sou o Cornelis, eu sou o Cutman no Brasil, ele olhou assim, cara, você salvou a gente, o Rich Franklin não queria lutar sem um protetor, e ele queria um personalizado, ele não queria um de loja, olha aí, cara. E aí você salvou a gente. E eu falei, eu sou Cutman, trabalhei em vários eventos. Aí ele me deu o cartão dele, ele send me mail. Só falou isso, né? E aí eu mandei a todas as fotos e vídeos. E aí ele chegou, vocês vão ser contratados para treinar 1 ano de treinamento com o Stitch. Que era considerado o melhor Cutman do mundo. O Stitch trabalhou, cara, nos filmes de Hollywood, do Rock Balboa. Ele era o Cutman do Rock Balboa nos filmes. É muito top. Cara, é muito... Aí eu trabalhei com o Stitch, House, Mike, cara, com Bob da Europa, vários cutmans consagrados no mundo, com o pessoal do México também, e aí treinamos com eles e a gente foi contratado e ficamos no UFC por 7 anos, até que o UFC diminuiu os eventos no Brasil, extinguiu a equipe Brasil e aí a gente saiu, mas são experiências que a vida vai te trazendo. Legal. É muito legal. E vocês foram considerados, né, o primeiro cutman oficial da UFC no Brasil. Os primeiros cutmans, e únicos, né? Não teve nem outro no Brasil depois da gente. E pelo fato de ser dentista ainda, é muito legal, porque ele tem um conhecimento anatômico e também, que eu vi até numa entrevista falando sobre a cadeia inflamatória, como parar um sangramento no momento ali e tal. Pô, fantástico, achei muito legal isso mesmo. Que você tocou legal, porque era um problema deles com a gente. Eles pensavam assim, o que esses dentistas estão fazendo aqui? Pô, os caras são dentistas, por que eles estão procurando ser cutman? Mas existe uma relação muito grande. Sim. Então é uma área que o dentista pode atuar e muito bem. A gente tem um conhecimento mais avançado. Né? Os médicos geralmente trabalham como seconds, são médicos de ringue, eles ficam... Eles não fazem o trabalho do Cutman, eles são responsáveis por lesões neurológicas mais graves, eles têm que observar o atleta se vai ser removido, o hábito para a luta, o Cutman não para a luta, o Cutman é responsável assim, para tirar o sangramento e intervalo manter ali, o atleta. Manter o atleta lutando. O médico não, o médico ele remove o atleta, se for necessário. Legal. Então são trabalhos diferentes, eu trabalhava com os médicos do UFC lá, né? Então é muito legal. Pô, Cornelis, é fantástico mesmo. Te agradecer mais uma vez. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso episódio. Eu nem sei se eu passei o tempo aí. Não, mas o bate-papo muito bom. Fiquei muito feliz mesmo de você, primeiramente, ter aceito o convite. De primeira, você já aceitou. E a sua história dentro do esporte da odontologia é muito legal. Então, te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. E pedir para você dar um recado final aí pro pessoal que quer aí fazer o curso da Curaprox, quer entrar nesse ramo, ou então simplesmente porque é um entusiasta aí de esportes. Primeiramente, né, eu quero te agradecer, viu, Paulo, pelo carinho aí, por esse bate-papo, foi muito... eu já tinha te falado, você lembra? Pode ficar tranquilo que vai fluir. Foi demais, foi demais. A gente tem, né? E a gente vai fazer outros também, eu tenho certeza. Né? Talvez um só do treinamento iTop, ou um de traumatismo orofacial, alguma coisa aí legal. E te agradecer muito esse convite aí, né? Esse carinho que você teve comigo. E, poxa, é muito importante o trabalho que você está fazendo. Obrigado. A gente tem que divulgar mesmo odontologia. As redes sociais hoje elas é muito forte e a gente talvez não vê muita instrução
na rede social, né? É verdade. Vamos falar de porcentagem de novo. Para mim, 90% não é instrução, é vender alguma coisa. É verdade. Tem ali uns 10% querendo instruir de verdade. É verdade. Querendo vender saúde, porque a gente vende saúde, É né? verdade. Só que é vender saúde de uma forma instrutiva, né? Isso. Então isso é muito importante para nós aí. Agradeço a Curaprox, que comprou meus Viabilizou, projetos, cara. isso aí. Comprou meu projeto de odontologia do esporte no América. Tá comprando agora o meu projeto de higiene oral que nós vamos fazer agora com crianças carentes lá em Belo Horizonte, Legal. entendeu? Com atletas carentes, na verdade, sabe? Ele compra os meus projetos, investiu aqui nesse podcast. Então, assim, coloca a logozinho da Curaprox aí. Com certeza. Ela que viabilizou sua vida aqui, isso é muito importante. Então, gente, agradeço a todos vocês, viu? Foi ótimo. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos. Lembre de deixar um comentário, deixe seu like, compartilhe esse episódio. Agradecer mais uma vez também a Dental Sorriso e ao Odontoway pela parceria. Os QR Codes estão aqui em cima, tá? Lembrando que esse mês é o mês do CIOSP, então vai ter muita novidade e coisa boa para vocês na Odontoway, para quem também fizer a compra lá no CIOSP, tá? Então fica ligado nas redes sociais para saber. Curaprox, muito obrigado aí por esse episódio, por ter viabilizado a vinda do colega aqui hoje. Então, galera, muito obrigado por mais um episódio e até a próxima. Beijo.